Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo a gente vai comentar a nossa atividade de revisão 4, a parte 2. Então vamos começar aqui pela primeira questão. A primeira questão nos falava: calcule a área de cada polígono a seguir. Então a gente tem alguns tipos de polígono. A ideia básica é a gente começar pensando no seguinte: eu vou olhar que polígono é esse. Então, vou começar lá pela letra A. Esse polígono aqui é um paralelogramo. O paralelogramo, ele é calculado da mesma forma que o retângulo. Então, a minha área da figura vai ser igual à medida da base vezes a medida da altura. Aqui tem, digamos assim, uma pegadinha, porque esse 6 aqui, ele é a lateral do meu paralelogramo, mas não é essa medida que eu vou usar para fazer o cálculo da área. Eu tenho que usar a medida da altura na perpendicular. Então, a minha área aqui vai ser 10 vezes 3,8, que é 38 centímetros. Não esqueçam sempre de usar centímetros quadrados, porque é a unidade de área. Não esqueçam de usar sempre as unidades de medida em todos os exercícios, questões, qualquer coisa que tiver unidade de medida, não deixe de colocar. Letra B, nós temos a figura de um triângulo. Então, aqui para um triângulo, a minha fórmula da área é base vezes altura dividido por 2. Não esqueçam dessa parte. A minha base é 18, a minha altura é 6. Lembrando que toda altura ela tem que ser perpendicular. Ó, já vem o símbolo aqui bonitinho de perpendicular, que faz 90 graus com o outro segmento. Então, base vezes altura dividido por 2. Como eu tenho aqui uma multiplicação e essa divisão, eu posso escolher fazer uma simplificação entre um desses dois fatores da multiplicação e o meu 2 que está aqui. Então, eu vou optar dividir o 6 por 2 e o 12, e o 2 também vou dividir por 2, tá? Dividido por 2, dividido por 2. Isso aqui vai ser o 18 mantém, 6 dividido por 2 vai dar 3 e 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, é como se eu tivesse aqui uma divisão por 1 que não vai influenciar na resposta. Então, eu vou ter 18 vezes 3, que vai dar 54 centímetros quadrados. C. Aqui nós temos a figura de um trapézio. A área do trapézio, vou colocar um Tzinho aqui, que é do trapézio. Aqui a gente tem como se fosse um triângulo que foi cortado, né? Então, a gente chama isso aqui de base maior e essa daqui vai ser a base menor. Então, eu vou somar a base maior com a base menor entre parênteses, porque eu preciso fazer essa soma primeiro. Depois, eu multiplico pela altura e divido por 2. Então, a minha área do trapézio vai ser 5 mais 2,8, entre parênteses, a altura é 2,1, dividido por 2. 7,8 vezes 2,1 dividido por 2. Eu sempre gosto já de ir simplificando. Então, por exemplo, eu posso fazer 7,8 dividido por 2, que vai me dar 3,9. Isso aqui eu vou simplificar por 2, isso aqui também. Lembrando que eu uso só 1 no numerador por causa da multiplicação. Se fosse soma, isso aqui já não ia dar certo, tá? Que é para não gerar confusão. Por que que aqui eu posso fazer e depois lá num outro exercício que vai ter uma soma aqui, eu quero fazer também a simplificação? Não dá. Então, aqui vai ser 3,9
vezes 2,1. E isso vai dar 8,19 centímetros quadrados. Letra D, nós temos um losango. O losango, ele tem a fórmula da área como diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Isso vai me dar diagonal maior, a gente tem aqui 7 centímetros, equivale a esse pedaço aqui. Diagonal menor, ó, esse pedaço aqui, que equivale a 5, dividido por 2. Isso é 35, dividido por 2, que vai dar 17,5 centímetros quadrados. Então, agora a gente vai para a próxima questão. Adelaide tem um terreno retangular com 300 metros quadrados de área. Aqui ele já está me dando a resposta, quanto é a área total. Se a frente mede 12 metros, quantos metros o terreno tem de fundos? Então, eu sei que a minha área total desse terreno aqui vai ser os 12 vezes isso aqui, que eu não sei quanto vale. A área do terreno é igual a 12 vezes um x, que eu não sei quanto vale. E ele me disse aqui que o total é 300 metros quadrados. Então, eu vou substituir aqui, ó, na minha área total. 300 metros quadrados é 12 vezes a medida a metragem de quanto o terreno tem de fundos, que é essa outra dimensão aqui. Então, basta a gente fazer 300 dividido por 12 para encontrar o valor de x. E isso vai dar 25. Então, x é igual a 25. Não se esqueçam o que aqui. Lembrem-se que metro quadrado está até aqui no enunciado, é para unidade de área. Mas cada uma dessas dimensões tem metro linear. Então, meu x vale 25 metros, não é metros quadrados. Então, fiquem atentos a isso aí. Próxima questão. Um espelho plástico de tomada parecido com o da foto tem a forma de um retângulo que mede 11 por 6,5. Então, vamos até escrever aqui na própria figura. A parte maior eu vou marcar como 11 e a parte menor como 6,5. A abertura central é quadrada com lado de 4,2. Então, vou colocar aqui 4,2. Como ele é quadrado, aqui também mede 4,2. Qual é a área desse espelho? Para eu saber a área do espelho, que é essa parte branca, eu vou calcular a área desse retângulo maior, a área desse quadrado e depois vou subtrair. Porque aí o que vai me sobrar é a parte que está em branco. Então, a minha área do retângulo é igual a 11 vezes 6,5. Isso vai dar 71,5, o que? Centímetros quadrados, porque é área. Depois eu vou fazer a área do quadrado, que é 4,2 vezes o próprio 4,2. Isso aqui é igual, já vou fazer uma ponte aqui, que a área de quadrado é o valor do lado ao quadrado. Isso também é 4,2 ao quadrado, eu posso representar assim. E isso vale 17,64 centímetros quadrados também. E aí, a minha área da figura, vou chamar assim, a F. É a área do retângulo,
que é maior, menos a área do quadrado, que é a parte menor. É o buraquinho que a gente fez. Isso vai dar 71,5 menos 17,64, que é 53,86 centímetros quadrados. E é assim que a gente resolve essa questão. Agora vamos para a próxima, que é a seguinte. A figura abaixo, que não está abaixo, está do lado, é o modelo de um sinal em forma de seta que será pintado no piso de um parque. Com 1 litro da tinta escolhida, é possível pintar até 5,3 metros quadrados de piso. No mínimo, quantos litros de tinta serão necessários se não é possível comprar frações de litros? Então, eu só vou poder comprar litro inteiro. Eu vou ter que achar quanto que eu vou gastar de tinta para pintar isso aqui tudo, essa área inteira. Eu posso dividir essa figura, por exemplo, fazendo uma divisão aqui e uma divisão aqui. Quando eu tenho uma figura desconhecida, eu divido ela em partes conhecidas. Então, fazendo essas divisões, eu obtenho aqui um quadrado de lado 1. Aqui, eu tenho, olha só, 2 nessa dimensão e 3,2 nessa. Então, eu tenho um retângulo de 2 por 3,2. E depois eu vou ter um triângulo que tem base 3,2 e a altura do triângulo fica aqui, ó. Que eu vou descobrir fazendo a subtração entre esse pedaço que vale 2 e esse que vale 3, porque aí eu encontro este pedacinho aqui, ó. Sei que essa parte aqui, daqui até aqui, vale 2, então esse pedaço aqui vai valer 1. E aí eu vou ter minhas 3 figuras. Área do quadrado, 1 ao quadrado, que vai dar 1 metro quadrado. Área do retângulo, 2 por 3,2, então 2 vezes 3,2 é 6,4 metros quadrados. E área do triângulo, base 3,2 vezes altura, que é 1, dividido por 2, não esqueçam disso aqui. Isso aqui é igual a 1,6 metros quadrados. Total da minha figura, a área da figura é a soma disso aqui. 1 mais 1,6 mais 6,4 vai me dar 6, 7, 8, mais o que vem aqui, 9. 9 metros quadrados é a minha área. Eu sei que 1 litro de tinta pinta 5,3 metros quadrados. Portanto, 2 litros pintam o quê? O dobro, 10,6 metros quadrados. Aqui eu já encontrei um valor que é maior, então com 2 litros eu pinto mais do que os 9 que eu preciso pintar. Portanto, a resposta é 2 litros de tinta. Próxima questão. A gente tem um disco laser, tem diâmetro igual a 11,8 centímetros. Diâmetro, tá? Diâmetro é a medida que passa pelo centro da circunferência e vai de um lado até o outro, passando pelo centro. Aqui ficou meio feio, mas a ideia é essa. Eu vou de um lado até o outro, passando necessariamente pelo centro. Isso é o diâmetro. Ok? A gente, para fazer área e comprimento da circunferência, a gente usa muitas vezes o raio, que é do centro até a borda da circunferência.
Nesse caso, o raio, até a borda do círculo, o raio é a metade do diâmetro. Então, quando eu tenho a medida do diâmetro e divido por 2, eu tenho o raio. Então, o comprimento da circunferência aqui vai ser quanto? Então, como é a fórmula de comprimento da circunferência? É diferente, medida de comprimento é linear e medida de área tem duas dimensões. O que está acontecendo aqui? Comprimento da circunferência, a gente chama de C e vai ser 2π vezes o raio. Ou o comprimento da circunferência eu também posso fazer em relação ao diâmetro. Eu sei que eu tenho aqui 2π e eu vou substituir, que o raio vale o diâmetro dividido por 2. Olha lá, tenho só multiplicação aqui. Posso simplificar, dividir tudo por 2. Isso fica π vezes o diâmetro. Então, eu posso utilizar a medida de raio ou de diâmetro. Aqui, nesse caso, o meu comprimento, então, vai ser π vezes 11,8, lembrando que π vale 3,14. E aí, a gente vai fazer a conta, que dá 3,14 vezes 11,8. Isso aqui é 37,052. Lembrando que o comprimento é linear, centímetro sem quadrado. Aqui a gente tem aproximadamente a letra B.